todos, bom encontrar vocês nesse domingo especial, diferente, domingo bem, sabemos que será um dia para entrar para a história do nosso país. Os dias que nós temos vivido no nosso país realmente têm sido dias com muitas turbulências, muitas incertezas e muitas situações que mexem um pouco com a nossa esperança. E hoje nós vamos encerrar a série Ressurreição e nós temos conversado um pouco aqui sobre esse evento tão extraordinário que contraria a lógica humana, mas que ao mesmo tempo é o evento que traz esperança para todos os cristãos. E não quer ser um evento de esperança apenas para os cristãos, mas quer ser um evento de esperança para todo o ser humano. Para todos os seres humanos, não só da cidade de São Paulo, os seres humanos com quem nós convivemos, mas quer ser um evento para todos os seres humanos, de todas as culturas, de todas as idades, de todos os lugares. E nós temos refletido aqui sobre muitas coisas. Tenho também a clareza de que são conceitos, são ideias, são textos bíblicos, são reflexões que não são tão tranquilas para nós assimilarmos de um dia para o outro, ou simplesmente ouvindo uma mensagem, ou numa conversa no cafezinho, mas são assuntos que nós precisamos refletir, precisamos levar para casa, precisamos passar por aquela degustação, com calma, com paciência, para que isso vá entrando no nosso coração, vai fazendo sentido, e então nós possamos rever a nossa vida diante dessas coisas. Falar sobre ressurreição tem essas características, nós precisamos degustar. Não é fácil nós estarmos diante de um assunto como esse, que não acontece todos os dias, é um assunto que não, é um fato que não está no dia a dia do que nós fazemos, da nossa profissão, dos nossos relacionamentos, e tampouco é um fato tão recente. Nós estamos falando de um fato que chega até os dias de hoje, chega para todos nós através de histórias, através de narrativas, através de alguns escritos daquele primeiro século, ou seja, quase 2000 anos já se passaram, mas esses relatos chegam até nós, e muitos até mesmo diante disso vão dizer que nós talvez estejamos um pouco retrógrados, nós cristãos, diante desses fatos. O que nós também precisamos lembrar é que esses fatos chegam para nós não apenas friamente, através de um relato, de um texto bíblico, ou de um livro chamado Bíblia, mas ele chega além disso, de uma forma muito forte, principalmente de forma espiritual. E quando nós falamos de assuntos espirituais, é muito difícil nós quantificarmos, nós descrevermos como isso acontece. Mas o movimento cristão, o movimento que começa a partir da ressurreição de Jesus, é um movimento que vai tendo confirmações pelo Espírito. Por outro lado, nós vivemos uma sociedade que não se abre muito para as coisas espirituais. Ultimamente, nas últimas décadas, nós temos percebido que o tema espiritualidade tem se elevado nas conversas e nas práticas humanas, principalmente num cenário em que nós nos tornamos muito materialistas, nós nos tornamos pessoas que querem ter as coisas quantificáveis, palpáveis em nossas mãos, e temos percebido que esse caminho não é suficiente para a vida humana. Então pessoas têm se despertado para aquilo que pode ser espiritual. Mas nós podemos afirmar que nós somos um pouco, na nossa cultura, ainda bebês na relação do trato com o Espírito. Como você definiria o Espírito? E quando nós falamos de ressurreição, e principalmente da nossa aceitação de que Jesus ressuscitou, nós precisamos entender que a ressurreição é algo que nós temos confirmação no Espírito, e não na lógica humana, não no cientificismo que nós vivemos nesse período. Para nós, então, conversarmos um pouco sobre isso, nós temos usado o gancho de um filme
que estava nos cinemas até pouco tempo, que de alguma forma talvez tenha tido algum erro aí de marketing ou de divulgação, mas um filme que não chegou a todos os cinemas e nem foi tão comentado ou assistido assim, mas um filme que traz a perspectiva da ressurreição a partir da ótica de um cético, de alguém que não acredita, que não acreditava na ressurreição. Então nós partimos desse filme, que estava nos cinemas, para falar sobre esse tema. E nós conversamos no primeiro domingo, 27 de março, sobre esse evento, que nós chamamos de uma manhã que traz uma resposta séria e importante para todo ser humano. Depois, nós conversamos no domingo seguido, do dia 27 de março, sobre um efeito. Qual é o efeito que a ressurreição quer causar ou que ela causa para todos nós? E nós chegamos aqui na nossa conversa à afirmação de que o efeito principal da ressurreição é produzir em nós fé. É abrir a nossa visão para um mundo que nós não conseguimos ver. E é por isso que a ressurreição ela é contrária à lógica humana. Nós não conseguimos explicar a ressurreição pelo olhar humano. Então, o objetivo principal da ressurreição é nos despertar para um mundo diferente. Depois nós conversamos no domingo passado sobre uma reação, como é que a ressurreição provoca em nós reações. E nós conversamos sobre a reação de um cético, aquela pessoa que decide não acreditar na ressurreição, que decide não viver por uma fé religiosa ou por uma fé em Cristo, ou acreditando que a ressurreição é de fato um caminho para a humanidade. Nós também falamos sobre o que nós intitulamos aqui sobre procrasticismo, aquela nossa tendência de deixar os assuntos mais difíceis para amanhã. É uma atitude que acontece muito conosco. Diante dessa questão da fé ou da proposta de Jesus, nós muitas vezes falamos assim, olha, isso aqui vai mexer com muita coisa da minha vida. Vai mexer com muitos valores. Vai mexer com o que talvez eu já venho construindo desde o tempo que eu me vejo como pessoa. E se mexe com tantas coisas, vamos deixar isso para outro momento. Eu estou passando por dificuldades em casa, o trabalho está muito puxado, não tenho tido muito tempo, é melhor falar sobre isso em outra oportunidade. Essa seria uma segunda reação, e nós conversamos sobre uma reação que Deus esperava, ou espera de todos nós, que é uma reação de assumir a ressurreição como fé, como uma proposta de vida baseada no caminho que Jesus propõe. E é uma reação que deve ser o hoje, deve ser no período chamado hoje, nesse presente, com os recursos e condições que você tem. E como isso abre para nós, não um caminho de certezas tão somente, mas um caminho de confiança em algo que extrapola a rotina do dia a dia e que mexe com a nossa vida. E é uma reação que nos tira do controle da nossa vida e coloca Cristo, o Espírito Santo, como agente principal que vai nos conduzir por um caminho novo. E hoje, nossa última mensagem da série Ressurreição, nós vamos conversar sobre uma esperança. Como é que a ressurreição traz para nós uma esperança? E onde nós podemos amarrar o nosso burrinho, Onde é que nós podemos colocar a nossa vida? Como é que nós podemos viver, então, uma esperança a partir da ressurreição? Onde é que eu guardo o meu coração? É sobre isso que nós vamos conversar hoje. E eu quero colocar aqui uma primeira questão para a nossa conversa, a respeito dos seguidores de Jesus. Vejam, nós estamos falando de uma ressurreição, de um evento extraordinário, que extrapola as coisas do cotidiano, e que acontece no meio de pessoas que seguiam a Jesus. Então, os seguidores de Jesus viveram os 3 mais extraordinários anos de suas vidas ao lado do Mestre. Se nós pararmos para pensar um pouquinho, alguns homens, a partir do convite de um homem chamado Yeshua, naquele período, quando convidou esses homens para segui-lo, ele estava mexendo com a vida de pessoas que tinham trabalho, família, uma rotina de sustento, uma forma de viver. Mas quando Jesus chega até esses homens e os convida para segui-lo, esses homens abandonam a sua estrutura de vida
e passam a ter uma vida em que Jesus orientava como eles deveriam viver, ou para onde eles deveriam ir, e como eles deveriam conseguir recursos para viver, para sobreviver. E esses homens, quando aceitam esse convite, eles começam a experimentar coisas que jamais eles imaginavam que experimentariam. Eles passam a ver um Jesus que era todo cheio de sabedoria e com uma presença que era extraordinária. Uma pessoa que falava ao coração deles com tanta propriedade que eles se viam nus diante daquelas verdades e se viam em condições de transformar a sua vida para algo que eles nunca conseguiram imaginar. Além dessa presença de Jesus que tocava e mexia com o seu coração, que mexia com sua vida e dava sentido para a vida, eles também presenciavam tantas coisas maravilhosas que Jesus fazia para com aquelas pessoas que sofriam. Jesus curava pessoas que ninguém dava esperança. Jesus curava o leproso, que era uma doença contagiosa, e que por isso essas pessoas com lepra precisavam ficar afastadas das cidades, para longe dos muros, para depois de uma situação de relação. E quando eles viam Jesus se aproximando dessas pessoas e curando, como num piscar de olhos, essas pessoas se maravilhavam com aquilo e geravam em seu coração uma esperança. Porque o caos, o sofrimento, a dor, com a presença de Jesus, ia embora. Quantas pessoas Jesus não curou? Quantas pessoas Jesus estendeu as mãos? E essas pessoas se viram transformadas. E esses homens, todos os dias, viam essas maravilhas e ficavam impressionados. E quando nós lembramos dessas coisas, é fácil nós imaginarmos que para aqueles seguidores de Jesus, a esperança para a dor, a esperança para o nosso mundo, para o caos, era a presença de Jesus. Esses homens viviam essas coisas extraordinárias porque Jesus estava presente. E se nós perguntássemos, nós tivéssemos a oportunidade de perguntarmos para aqueles homens, para aqueles seguidores de Jesus, qual era a esperança do mundo, qual seria a resposta que você esperaria deles? A resposta deles era muito clara. Jesus é a esperança desse mundo. Jesus é a esperança para a dor. Jesus é a esperança para o caos. E se nós perguntássemos o porquê que eles tinham essa resposta, certamente nós saberíamos que eles falariam isso porque eles estavam experimentando essas coisas. No filme, não sei quantos tiveram a oportunidade ou conseguiram assistir o filme, mas há uma cena muito interessante em que esse soldado que buscava o corpo que havia sumido, quando ele estava já com os discípulos, já tinha percebido que Jesus estava vivo, ele pergunta, quando eles estavam longe de Jesus, ele pergunta para um dos discípulos, por que vocês o seguem? Por quê? E a cena ela é muito forte, porque ao mesmo tempo em que esse soldado, que era um cético, perguntava isso, tinha acontecido uma briga, uma mulher estava expulsando um leproso do vilarejo, e aquele homem jogado longe, de cabisbaixo, sentindo a dor da rejeição e das feridas, Jesus se direciona até aquele homem, toca numa pessoa que tinha uma doença que contagiava. Só de estar perto, aquela doença passava para alguém. Jesus chega até aquele homem e cura. E quando aquele soldado vê isso, a pessoa para quem ele perguntou, o discípulo que estava ao lado, disse, entendeu agora por que nós seguimos o Mestre? Eles tinham em Jesus a esperança de que o mundo seria renovado. Os discípulos viveram 3 anos essas experiências e tinham certeza de que a partir de Jesus, o mundo, todas as coisas seriam renovadas. Agora tem um outro dado importante que nós precisamos lembrar. Todos eles apresentavam falhas e imperfeições. Essas coisas aconteciam por conta de Jesus e não por conta deles. Era Jesus a pessoa que transformava vidas. Não eram eles. Eles
mal conseguiam acompanhar o pensamento de Jesus, quanto mais curar alguém, quanto mais trazer algum tipo de transformação. E nós temos os relatos dos evangelhos, os textos da Bíblia que explicam ou que narram o que é o evangelho. Nós temos relatos desses homens que eles falhavam, não entendiam o que Jesus pedia. Jesus solicitava que eles fossem até as pessoas e explicassem, eles ficavam em dúvida sobre o que eles deviam fazer. E nós vamos percebendo que eles tinham sim a ideia de que eles eram falhos e imperfeitos, de que eles não podiam assumir qualquer tipo de responsabilidade nessa transformação do mundo, porque essa transformação só poderia ser feita por Jesus. Não é mais ou menos como nós nos sentimos? Diante do mundo que nós temos hoje, diante de tantos problemas que nós passamos, diante do momento que o nosso país está vivendo, você consegue se ver com respostas para essas coisas? Você consegue imaginar você ajudando na transformação da cidade de São Paulo? Para que pessoas não morem mais em situações indignas nas ruas? Você consegue se ver com respostas, com poder, com força para fazer isso? Esses homens certamente afirmariam que eles também não tinham condições. Mas o que acontece é que Jesus, que era o centro dessa esperança, foi colocado, pregado numa cruz. E ele morre. E aqueles discípulos que viviam 3 anos extraordinariamente ao lado dele, começam a imaginar o que será agora do mundo. O que vai acontecer agora? Aquele que faz e causa transformações, aquela pessoa que nós respondíamos que era a esperança para todos os seres humanos, que era a esperança do mundo, foi morto numa cruz. O que nós vamos fazer agora? O que acontece é que ao 3º dia, existe então esse evento, totalmente liderado por Deus, que é o único com poder para trazer uma pessoa de volta à vida. Porque é Ele quem dá a vida, Ele é quem tira a vida, e Ele pode devolver. E Ele faz isso com Jesus, devolve a vida, uma vida que não mais poderia passar por uma morte de cruz. E quando Ele faz isso, esse evento que extrapola a nossa lógica, Ele renova a esperança. Ele está afirmando então que Jesus está vivo e de que essa transformação, essas transformações, essa mudança de sistema, de mundo, de pessoas, de corações, pode voltar a acontecer. Essa esperança volta ao coração daqueles discípulos. E eu quero ler com vocês agora um texto bíblico que fala um pouquinho desse contexto e como eles estavam vivendo essas coisas. Vejam que interessante. Atos 1, versículos de 1 a 11, vai dizer o seguinte: quem está escrevendo esse livro da Bíblia, escreve assim: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo. Ele está escrevendo então para essa pessoa chamada Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar até o dia em que, depois de haver dado mandamentos, por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. Ele está escrevendo, e quem está escrevendo é Lucas, o mesmo que escreveu esse Evangelho de Lucas. Ele está dizendo que ele narrou tudo o que aconteceu com Jesus e o que Jesus ensinou. E agora ele começa a relatar os eventos que acontecem depois da ressurreição. Aí ele diz o seguinte: a esses também, ou seja, que viveram extraordinariamente com Jesus, depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E, começando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém. Jesus dá uma ordem para esses discípulos que viam a Jesus ressuscitado e conversavam com ele. Jesus diz: fiquem em Jerusalém. E aqui começa então uma promessa de Jesus para essas pessoas que se achavam falhas, que se achavam imperfeitas, que sabiam que não tinham respostas para os sofrimentos, para o caos, para os problemas da sociedade, problemas internos em si mesmo e problemas dos outros. E ele diz: mas esperem a promessa do Pai, a qual
disse ele: de mim ouvistes, porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Não muito depois desses dias, Jesus começa a dizer para aqueles homens falhos e imperfeitos que eles haveriam de receber o Espírito Santo. E ele continua: então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será esse então o tempo em que restaures o reino de Israel? Vejam, a expectativa daqueles homens que viveram com Jesus, viram as coisas extraordinárias que Jesus havia feito. Eles começam a perguntar: é agora, Jesus? O Senhor já venceu a morte. O Senhor está vivo. Vamos continuar o trabalho que nós estávamos fazendo? Vamos restaurar o nosso país, o reino aqui de Israel? Vamos começar a fazer isso? É agora que nós vamos iniciar isso? E Jesus responde de uma forma delicada, mas respondendo a eles: não será agora. E Jesus responde o seguinte: não vos compete conhecer tempos ou épocas. Que difícil. Porque nós, nos nossos tempos, também falamos isso para Deus. Deus, é agora? É agora que nós não vamos viver mais tanta dor, tanto sofrimento, tantas coisas imperfeitas que eu encontro em mim? E Jesus fala: não compete a vocês saberem quando isso vai acontecer. O Pai reservou, Deus reservou isso pela sua exclusiva autoridade. Quem sabe dessas coisas é Deus. E aqui é a base então da nossa conversa hoje. Quando ele responde o seguinte: não compete a vocês saberem isso, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, aquela região maior de lá, e Samaria e até os confins da terra. Ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles. Uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? E essa parte eu quero destacar para todos nós. Aqui, quando os discípulos estavam vendo Jesus ir embora, e foi a última vez que Jesus apareceu de forma corpórea para os seus discípulos, acontece que enquanto eles estavam olhando para os céus, ou seja, vendo a sua esperança subir, 2 olharam para eles e disseram: por que vocês estão olhando para o céu? Como se dissesse assim: não é para lá que vocês têm que olhar. Vocês têm que olhar agora para o mundo de vocês, algo que está em volta de vocês. E esse Jesus que foi dentre vós assunto ao céu virá do modo como o vistes subir. A primeira questão da nossa esperança vem nessa perspectiva: mas recebereis poder. A esperança que nós temos hoje, a esperança que a ressurreição nos traz, é uma promessa de Jesus de que nós receberíamos poder. E a resposta para a nossa pergunta do porquê que nós deveríamos receber poder é porque nós já reconhecemos que nós somos falhos, nós somos imperfeitos e que nós precisamos então de poder para fazer qualquer tipo de ação e mesmo algo mais profundo. Nós precisamos de poder para reconhecer quem é Deus. Nós precisamos de poder para ter comunhão com Deus. Nós precisamos de poder para ter algum tipo de esperança para a nossa vida. Nós precisamos de poder para ver o nosso mundo não se deteriorar, se transformar num caos completo e a nossa vida ir embora. Por isso, a vida que nós temos hoje, a proposta que nós temos recebido de Deus, que é uma proposta de esperança, é de que Ele nos envia poder. E a pergunta é: onde está o seu poder? Você que tem entregue a sua vida para Deus, você que colocou a sua vida diante de Jesus e disse: eu quero ser seu seguidor. Você que colocou a sua vida completa na mão de Jesus, abriu mão dos seus paradigmas, dos seus conceitos
e tem olhado para todas as coisas e dito, olha, como é que eu posso ser curado das minhas dores, das minhas imperfeições, dos meus traumas e ainda poder ajudar os outros? Talvez você se pergunte, onde está o poder? Onde está o poder? E para que esse poder? Que tipo de poder é esse que Jesus está oferecendo? E a resposta a isso é o que nós encontramos aqui. Jesus disse, vocês receberão poder quando descer sobre vocês o Espírito Santo. O grande poder que nós recebemos é a própria presença de Deus. Deus que é Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. A presença desse Deus como Espírito Santo que vem habitar dentro de nós. O poder vem por esse Espírito que nos anima quando nós amanhecemos, quando nós estamos de manhã, quando nós saímos da nossa cama. O poder vem quando esse Espírito vem e fala ao nosso coração que nós precisamos estar perto de Deus. O poder vem quando esse Espírito fala ao nosso espírito, à nossa alma, ao nosso coração, que nós deveremos estar cada vez mais próximos a esse Deus que sustenta todas as coisas. O poder vem quando esse Espírito nos orienta como nós devemos agir. O poder vem quando esse Espírito começa a distribuir dentro de nós o seu poder, os dons, os talentos. O poder vem quando o Espírito Santo de Deus vem e convence que nós somos filhos de Deus. Que nós temos essa identidade firmada nele. Agora, esse poder que vem ao descer sobre nós o Espírito Santo, ele tem uma função. E essa função é transformar a nossa vida para que nós sejamos testemunhas. O poder que nós recebemos da parte de Deus, que vem pela descida do Espírito Santo, é para transformar nossas vidas, quem nós somos, em pessoas que experimentam as coisas de Deus. E por isso podem ser testemunhas, né, para outras pessoas também. O poder que vem para nós não é para nós assumirmos o sistema de governo de um país, não é poder econômico para nós impormos cláusulas sobre outras pessoas e trabalhadores e empresas. O poder que vem sobre nós não é poder de influência, que nós tenhamos condições de persuadir pessoas, convencer as pessoas para fazerem coisas. O poder que vem sobre nós é para que nós sejamos testemunhas, ou seja, só pode ser testemunha aquele que presencia, aquele que experimenta. Essa é a função do poder que vem de Deus. A esperança que Deus escolheu para colocar sobre as pessoas vem pelo poder do Espírito Santo que vem sobre nós. E aqui nós chegamos numa encruzilhada. Porque se nós entendemos que a esperança para o nosso mundo vem pelo poder de Deus, para nós experimentarmos as coisas dele e assim darmos testemunhos, pode ser que nós tenhamos, ou nós estamos, dedicando tempo e esforços para as coisas erradas. A esperança que Deus tem colocado sobre nós é para que nós tenhamos condições de viver próximos a Ele. Mas sabe o que acontece com a gente? Talvez você vai concordar comigo. Nós vivemos muitas vezes afastados de Deus. Nós vivemos muitas vezes sem dedicar tempo suficiente para ouvir a voz de Deus. Nós paramos pouco tempo da nossa agenda para ler a sua palavra, para sermos transformados pelos ensinos de Jesus. Nós conseguimos organizar tantas coisas do nosso trabalho. Quem é da área de direito consegue fazer trabalhos de sistematização da lei, consegue colocar isso organizado de uma forma que nós conseguimos memorizar, de forma que nós conseguimos acessar de uma forma fácil. Quando alguém te pergunta sobre um imposto, um ICMS, um IPI, você sabe como encontrar rapidamente. Nós sistematizamos também as coisas da nossa casa, nós sabemos onde encontrar os objetos que nós gostamos. Nós sabemos organizar muitas coisas do nosso lazer, quando nós faremos nossa viagem. Nós sabemos os destinos que nós queremos visitar. Nós fazemos roteiros sobre, eu quero estar tal dia aqui, tal dia ali. Esse lugar tem essas informações. Nós sabemos sobre tantas coisas que nos interessam, mas como nós falamos sobre os ensinamentos de Jesus, nós temos dúvidas.
sobre como é, ou o que é que Jesus espera de nós, nós não sistematizamos. Nós não temos essas coisas organizadas para nós então termos contato com Ele e termos essa condição de viver uma vida de testemunho, ou seja, uma experiência extraordinária com Deus para nós darmos testemunho às outras pessoas. Se tem uma coisa que tem acontecido na cultura atual, no nosso momento, no momento que nós vivemos, na nossa geração, é de que nós não temos dado importância verdadeira às coisas da presença de Deus. E nós nos sentimos fracos, nós nos sentimos ausentes, nós não conseguimos ter respostas, nós não conseguimos imaginar a nossa vida sem ser da forma como nós estamos, na estrutura que nós conseguimos organizar para nós, e que muitas vezes nos machuca, a estrutura que tira de nós as coisas mais importantes da nossa família. Tenho conversado com muitas pessoas aqui dessa região, ou da nossa cidade, que trabalham muito. Trabalha 12 horas por dia. Passa 3 horas no deslocamento da cidade. Pessoas que têm, por conta dessa rotina, deixado de estar com os filhos, com o esposo, com a esposa, deixado de visitar o pai, a mãe. Será que essas privações são boas para nós? Será que nós não deveríamos nos dispor a encontrar uma esperança que pudesse mudar a nossa vida? Será que nós deveríamos viver uma cidade desse jeito? E muitas vezes nós não temos respostas porque nós passamos pouco tempo ouvindo Deus, ouvindo o Espírito, aprendendo os ensinamentos de Jesus. O poder que Deus concede a todos nós, que nos dá esperança, é para que nós tenhamos cada vez mais contato com a presença dEle. Cada vez mais testemunhado das coisas extraordinárias que vêm dEle. E podemos dar testemunho disso para os outros. O grande desafio nosso é usar esse poder ou abafar esse poder. Aqueles que recebem o Espírito Santo de Deus têm diante de si a possibilidade de viver esse poder. Mas pode ser que nós estejamos abafando isso. Quero convidar você a uma revisão da forma como você tem lidado com o Espírito Santo de Deus. Quero convidar você, a partir dessa série Ressurreição, a olhar melhor para a intenção de Deus para com você, para com sua vida. A intenção dele é dando poder a você, através do Espírito Santo, para que você passe mais tempo com ele. Para que você assimile melhor as coisas de Deus. A resposta para as suas dores, a resposta para os sofrimentos, essas respostas estão na nossa relação com Deus. Eu conto por testemunho próprio. Todas as vezes que eu procuro respostas fora de Deus, eu me vejo em situações complexas, difíceis, abstratas, que me distraem, que tomam meu tempo, aquela necessidade de tentar organizar tantas coisas para dar uma resposta e falhar. Enquanto que todas as vezes que eu me dediquei a ouvir a voz de Deus, a passar tempo com Ele, a entender o que Ele deseja de mim, as respostas vêm de forma simples, que eu dou conta de cumprir, que eu consigo fazer e que trabalham na minha vida de uma forma extraordinária. Quero convidar você nessa manhã, quase errei, quase falei noite, mas quero convidar você nessa manhã a rever a prioridade da sua relação com Deus. A esperança para a humanidade está na nossa relação com Deus. O início de uma história de redenção humana é o que Deus está fazendo quando Ele compartilha do seu poder, derramando o seu Espírito para nós darmos testemunhos dessas transformações. À medida que nós nos entregamos a essa relação com Deus,
Ele começa a trabalhar em nós essa história de redenção humana que Ele tem e está fazendo, está liderando sobre todos nós. A mensagem de hoje e dessa série Ressurreição tem o intuito de nos trazer para o eixo da história. Nós vamos começar uma nova série no domingo que vem. A série vai se chamar Igreja para quê? E o primeiro domingo a pergunta é: para alienar? Essa tem sido uma crítica feita à igreja. Não vou adiantar a mensagem aqui. Mas só quero lembrá-los que muitas pessoas têm criticado a igreja como se fosse um movimento ou uma reunião de pessoas para distrair, para retirar as pessoas da realidade. Na verdade, a igreja precisa entender que o seu papel é ter comunhão com Deus, por esse poder que vem do Espírito, para que ao experimentar a realidade de Deus, essa realidade possa redimir, possa transformar, possa abençoar, possa melhorar a vida dos dias de hoje. Sem o elemento de Deus, sem a presença dele, nós não temos condições de ter uma esperança verdadeira, viva, que transforma pessoas. Quero convidar você a ser um discípulo. Estou convidando você a ter o mesmo conceito que aqueles homens viveram durante 3 anos com Jesus. Que ao serem perguntados sobre qual seria a esperança do mundo, eles afirmariam: a esperança é Jesus. Quero muito convidar você para essa jornada, de experimentar o que é a vida que Ele propõe. E à medida que você experimente, você vai ter toda a tranquilidade e paz no seu coração de afirmar: a esperança é Jesus. Agora, se não experimentar o que Ele tem, como é que você vai conseguir fazer essa afirmação? É à medida que nós estendemos a mão e nós vemos os milagres. É à medida que nós colocamos o poder em ação que nós experimentamos a presença de Deus. Então a série Ressurreição traz para nós o desafio de crermos, agirmos em direção a esse Deus que quer nos dar vida e uma esperança que não termina pelas nossas falhas e imperfeições. Convido você a fechar os seus olhos. Quero fazer uma oração por você. Senhor, nós queremos agradecê-lo nesta manhã pela oportunidade que tivemos de meditar na sua palavra e pensarmos sobre os propósitos que o Senhor tem para todos nós. Quero pedir, ó Pai, que o Senhor convença o nosso coração de que o Senhor nos deu poder suficiente para nós experimentarmos a sua presença, experimentarmos os seus milagres, os seus sinais, as transformações que o Senhor provoca. Nós queremos, ó Pai, esse poder para ver a nossa vida sendo transformada. E assim nós darmos testemunho dessas transformações, dessas coisas maravilhosas que vêm sobre nós. E à medida que nós experimentarmos isso, nós temos a alegria de compartilhar isso com os outros. Peço, Senhor, que a ressurreição seja verdadeira no coração de todos nós. Que a sua vida, Senhor, invada a nossa vida e nos dê sentido para viver. Transforma o nosso ser, hoje e para todo sempre. Amém.